Estivemos em um ensaio na região de São José dos Pinhais. Região essa que teve o triste e lamentável ocorrido, já aqui nas redes sociais relatadas, postadas, comentadas, e que vídeo este que tomou proporção nacional, mundial, e que pela graça e misericórdia de Deus e a sabedoria que Ele deu, principalmente para o presidente e vice-presidente do Conselho de Anciães do Portão, resolveu-se tudo na paz. E ontem, recebendo esse convite para estar neste ensaio, lá fomos para servir a Deus. Uma orquestra muito bonita, uma igreja muito bonita. Fomos recebidos num amor maravilhoso. Encarregado local, os músicos que lá nos chamaram, tubista amigo nosso que lá faz comum. E lá também tinha um ancião, da mesma região do fato ocorrido. Não o mesmo ancião, mas também tinha um ancião. Estávamos em um número bom de tuba, mais do que permite orientadamente o MOO, mais do que permite orientadamente o MOO, mas não houve nada de barração, nada de proibição. Olá, graça e paz a todos. Irmãos, hoje eu tava aqui pensativo com algumas questões relacionadas à música, a essa liberdade religiosa que as pessoas pensam ter em suas instituições, as suas igrejas, que elas escolheram para seguir. E o assunto que eu vou falar hoje aqui, ele é de extrema importância até mesmo para outras denominações, outros lugares que as pessoas buscam frequentar. Pessoal, tem uma lua aqui tão bonita, mas eu acho que não vai pegar. Lá atrás, ó. No celular fica pequena, mas tá linda demais. Criação divina, né? Quando a gente está numa instituição, numa igreja, e as pessoas... Eu vou citar aqui mais um exemplo aí da música, da orquestra, porque existe uma diferença entre pessoas que têm uma boa condição e pessoas que não têm essa condição dentro dessa comunidade, dentro desse grupo. Isso se chama consciência de classe. Teve um vídeo aí atual, né, de um famoso falando que ele colocou a filha dele numa escola que não é uma escola de pessoas ricas, né? Na verdade, não é uma escola... Nem sei falar pra vocês, porque a escola que ele colocou a filha dele é uma escola de pessoas milionárias. Mas ele falou que não era... Era uma escola de pessoas que tinha até bolsa, pessoas mais pobres, né? Tinha pessoas que ganham bolsa para estudar. Eu achei a consciência de classe dele jogada na internet assim muito baixa, dado a uma pessoa que ganha seus 40 milhões por mês, né? Pra ele estava falando que a filha dele estava na escola de pobre, mas é uma escola de mensalidade acima de 5 mil reais. Então, dentro do ambiente religioso, muitas vezes as pessoas tratam outros como número, a não ser que tem uma boa condição de vida, ou até uma pequena empresa, não precisa ser aquela empresa. O nosso irmão aí, quando ele falou que era, né, colocou lá vídeo dono de um restaurante, uma chácara, que tinha uma igreja dentro da chácara dele, ele não pode negar que a vantagem dele está acima de outros ali dentro da igreja. Aí ele tem muito mais vantagem para falar com a liderança, está muito mais à frente. Então esse manual que eles falam de orquestra, MOO aí que eles falam, que é um manual que tem a quantidade de tubas, né, de instrumentos, ele falou que é só uma orientação. Agora ele foi congregar em outro lugar, né? Tem um vídeo aí que ele falou que foi congregar em outro lugar. E ele fala assim, segundo a orientação nós estávamos acima, estávamos em 10 tubas.
Santa paz de Deus, amados e queridos irmãos, Deus que abençoe o nosso dia e nos guarde do mal e da aparência do mesmo. Ontem estivemos em um ensaio na região de São José dos Pinhais. Região essa que teve o triste e lamentável ocorrido, já aqui nas redes sociais relatadas, postadas, comentadas, e que vídeo este que tomou proporção nacional, mundial, e que pela graça e misericórdia de Deus e a sabedoria que Ele deu, principalmente para o presidente e vice-presidente do Conselho de Anciães do Portão, resolveu-se tudo na paz. Mais uma vez, não teve vencedor, mas teve determinação de liberdade para nós servir a Deus. E ontem, recebendo esse convite para estar neste ensaio, lá fomos para servir a Deus. Uma orquestra muito bonita, uma igreja muito bonita. Fomos recebidos num amor maravilhoso. Encarregado local, os músicos que lá nos chamaram, tubista amigo nosso que lá faz comum. E lá também tinha um ancião, da mesma região do fato ocorrido. Não o mesmo ancião, mas também tinha um ancião. Estávamos em um número bom de tuba, mais do que permite orientadamente o MOO, mas não houve nada de barração, nada de proibição. O ancião atendeu o ensaio, foi glorioso, servos de Deus regeram, nós tocamos, cantamos, como acompanha aqui vídeos, acompanha aqui bastante coisa que postamos, fotos, uma glória. E no final do ensaio, o servo de Deus, como manda o mandamento, e aquilo que o nosso irmão Jair Mendes, presidente do Conselho de Anciães mais antigos do Portão, nos alertou em reunião, ele leu os conselhos da lista a respeito de formações de grupos para estar em ensaios. Não falou nada, nem de tuba, nem de trombone, nem de sax, nada. Não mencionou nada. Leu somente a lista, como manda o ensinamento e conselho. Estão vendo, irmãos? É isso aí. Quem vigia não erra. Se o servo de Deus tivesse feito a mesma coisa naquele outro ensaio, ele não estaria tão conhecido como está aí, como o porteiro que toca os outros da igreja. Está vendo como é simples? Depois de uma reunião gloriosa no Portão que tivemos na terça-feira, saímos satisfeitos e já provamos do resultado ontem. São José dos Pinhais, hein? São José dos Pinhais, a região que todo mundo já sabe, né? Graças a Deus fomos lá, muito bem recebidos, muito bem recepcionados. O servo de Deus até saiu na foto com o nosso ancião. Deus que abençoe, hein? Não me recordo o nome dele, mas Deus que abençoe. Homem de Deus. Irmãos, tem que estar preparado. Às vezes vem uma ordem lá de cima, mas que não é de Deus, joga fora, não cumpre não. Antes de você ser submisso aos seus superiores, você é filho de Deus e nosso irmão na fé em Cristo Jesus. Deus que abençoe a todos. E o que toda refeição aqui no Chama-Chama tem que ter? Pororoca de banguela. Chama na pororoca. Mas se fosse outras pessoas qualquer, se chega lá um irmãozinho e ele, a tuba dele, o instrumento dele tá acima do que já tem lá, muito provável que esse irmãozinho qualquer que eu tô falando, irmão, ninguém é qualquer pra mim. Todo mundo é sempre igual. No meu trabalho eu sempre tratei igual. Diretores, né, donos, sempre foi igual. Nunca parti para bajulação. Talvez é isso que a gente não consegue chegar naquela posição melhor, né? Mas enfim, se é um outro qualquer que passou do limite, ele vai chegar ali e vai ser jogado assim de escanteio. Vai falar assim: não, você já, irmão, já não dá mais, né, irmão? Já tem bastante tuba aqui. E esse irmão tem que baixar a cabeça e ir embora da igreja. Esse é o sistema religioso, tá? E suas diferenças e acepção de pessoa. Porque ele tem que ir embora. E se ele fosse falar alguma coisa, capaz que tiram até a liberdade dele, porque não pode questionar. Mas o irmão aí, com uma posição mais elevada do que outros, teve a chance de questionar, de ir para uma reunião, viu anjos na reunião. Os irmãos lá transformaram em anjos para falar com ele. Então essas pessoas estão mais à frente. Eu sei que você que assiste o canal tem até uma condição melhor de vida, mas a gente está falando aqui de questões de moral, de ética.
E qualquer um que tem uma condição melhor de vida deve entender que, embora você esteja sendo bem tratado pelo ministério na sua cidade, tá? Seu filho tem mais vantagem em cargos, em fazer muitas vezes cair, tropeçar, levantar e ser tratado como colocado de volta ali dentro do suposto caminho que é a denominação. Você tem que entender que muita gente sofre, muita gente pobre, pessoas que muitas vezes é invisível dentro da igreja. Aí eles falam, não, mas eu estou indo na igreja, não estou indo por causa de homem. Ué, mas você tem que ouvir um pregador, que muitas vezes eu já presenciei, falar de outra maneira quando está esse status de gente dentro da igreja. E quando eles não estão, e tem um outro ali disciplinado, ou que eles não gostam, que estão perseguindo, ele fica jogando indireta. Então dentro da igreja tem isso sim, muito poder através do dinheiro, muito desprezo pela pobreza. Tanto é que você olha os cargos ministeriais, quando chega num status de conselho de ancião, você vê uma quantidade, uma incoerência enorme, uma diferença enorme de posição social, né, entre o outro. Deixa eu falar olhando para a câmera aqui, porque eu gosto de visualizar a natureza, então eu acostumei a olhar tudo ao meu derredor. E esses dias me comentaram aí, uma pessoa falou assim, não olha para a câmera porque tá devendo. Você acredita que uma vez eu ouvi uma pregação, um irmão, aqui nesta cidade, veja bem como que é, ele não falaria isso para um rico ou filho de um rico. Aqui nessa cidade um jovem disse que conversou com ele, e falou sobre a situação de uma perseguição que estava com ele. E essa perseguição era desonesta, incoerente. E esse cooperador, na hora do culto, ele foi lá e pregou que o jovem não olhava no rosto dele. Então o jovem assim, quem não fala olhando no rosto, é porque está devendo, é porque está mentindo. Olha só, quem vocês falam que é Deus que manda a palavra, né? Mas que Deus está usando ali na hora, mas ao mesmo tempo o homem erra. O Deus acerta ali em cima e erra, acerta e erra, acerta e erra. Aí ele falou isso, o jovem até, né, falou assim, irmão, eu não falo olhando pro olho da pessoa, porque às vezes eu tenho timidez, né, eu sou tímido. E qualquer um que analisa os sintomas aí, a mais profundamente do ser humano sabe que uma pessoa consegue mentir olhando nos seus olhos, consegue mentir olhando para você e como fosse uma verdade absoluta. Mas as pessoas, eles com seu julgo, o seu suspeitar mal, ele já vai falando dessas coisas. Enfim, aqui mais uma dica para vocês aí, né? Nem tudo que a gente vai falar, às vezes, tá no que a gente imaginou falar, a gente vai conversando aqui e a gente vai aprendendo um pouco mais juntos com as nossas experiências, com o nosso viver. Aqui eu não tô olhando na câmera, eu tô vendo a galinha lá do vizinho subir na árvore. Ele consegue subir lá na pé da banana, lá daqui a pouco tá comendo a banana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá lá, ó, nessa reta aqui, ó. Se vira, né? Sobe lá no cacho de banana alta. Banana maçã, geralmente, né? São mais altas. E a galinha aproveitando a árvore para ir lá. Então, irmão, ele colocou aí até uma pregação lá, né? Do encarregado durante o ensaio. Que nosso irmão Adriano Francisco, que é vice-presidente do Instituto Medita Fé, lá de Londrina, ele era encarregado e renunciou seu cargo. E entre vários motivos, um deles era porque também até perseguiram ele quando ele falava da melodia do hino da congregação, que muitas vezes são melodias de outras igrejas, né? Não é formação da congregação os hinos, e a melodia é muito cristocêntrica. Então ele falava muito de Jesus. E aí falaram para ele que não era para ele ficar pregando, que tem outros para fazer isso, que é o cooperador, né? Ancião. No final do ensaio eu fui chamado a atenção para não ficar falando de Jesus Cristo, não ficar falando das coisas da palavra, que deixasse isso para os pregadores e cuidasse mais da música. Aí eu perguntei para a pessoa que disse isso, eu falei assim, mas peraí, eu sou encarregado musical, não sou? Você é da música. Então,
eu cuido do inário. O inário tem as palavras, e as palavras cabem junto com as notas. Então a pessoa falou, não, eu tô falando pra você não mexer com o assunto e cuidar só do outro. Eu falei, mas que estranho, como não posso falar de Jesus Cristo? E todo ensaio eu tentava falar um pouco mais. Eu usava o direito que eu tinha, né, a oportunidade que foi me dada de falar no microfone nos ensaios, somente nos ensaios, e tentar falar do evangelho. Algumas pessoas chegaram a confessar depois que eu saí da congregação, me desliguei, que eles iam no ensaio da Varta porque eu falava segundo o que estava escrito no evangelho, segundo o que estava escrito no inário. Só que as pessoas comentaram lá no vídeo, assim, gostaram. Não, tá errado ele mesmo pregar no ensaio, tem que pregar, deixar pro ancião. Mas só que acontece muito isso daí. Ele foi ali, esse Samuel foi lá servir, né? Nosso irmão Samuel aí, ele fala que ele vai servir a Deus nos ensaios. Estamos servindo a Deus na orquestra, na música. A música ali, para ele, é o servir a Deus. Cada dia congregado, ele serviu a Deus. É diferente do dia a dia do cristão, né? Tanto no trabalho quanto na família. Então, para ele, o que Deus exige dele é esse tipo de servir. Deus, as pessoas louvam a Deus pela gratidão, pela misericórdia. Muitas vezes esse louvor está no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, enfim. Mas aí ele foi ali e quando estava ali, ele gravou a pregação de uma pessoa, supostamente o encarregado, pregando ali. É incrível que daí pode, quando é profecias ou usar trechos da Bíblia que não tem nada a ver com o que está falando, para usar como uma mensagem ali sobre uma ideia ou uma ideologia que coloca o homem no centro das coisas, no centro de tudo, como um homem que, miseravelmente como ele é, no seu mais profundo, a sua mais profunda carne onde ele vive, nesse corpo carnal, aí vai lá um pregador e prega as profecias ou algo ali que é para, né, desviar do evangelho, na verdade, da mensagem de Jesus Cristo, que ele estava naquela atitude dele, ele usou para fazer uma pregação aí para o homem, né? Canta bem o que nós... Irmão, presta bastante atenção no que nós vamos cantar. Você está unido mesmo? Te pergunta ao Senhor. Você está unido? Aleluia, mesmo? Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Irmã, você está unida? Glória a Deus! Aleluia! Lá fora. Glória Santo Senhor! Aleluia, Jesus! Você está pensando lá fora, você perdeu tempo, você perdeu Aleluia. tempo. Mas em nome do Senhor Jesus, vem. Aleluia, Rei! Glória a E Deus! você que está no telhado, telhado é pensamento, como alguém que está paralítico no telhado. Glória ao nome santo do Senhor. Teu pensamento está paralisado em coisa que não deve. Glória ao Senhor. Mas desceu o paralítico, tiraram as telhas, desceu o paralítico onde estava o Senhor, saiu curado. Glória ao Senhor. Pelo teu telhado, a tua cabeça, diz o Senhor, desce Aleluia. consciente agora. Glória a Deus! Sai, glória. Aleluia, Jesus! Aleluia! Santo! Glória ao nome do Senhor! Aleluia, Jesus! Entro do mesmo jeito, saio do mesmo jeito, vou no culto do mesmo jeito, saio do mesmo jeito, sem explicar tudo o que acontece, mas não sente nada. Aleluia, Jesus! Não sente nada. Hoje o Senhor agirá. Glória a Deus. Aleluia! Santo Dá em Deus! nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus! O paralítico. Glória. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Vai tirar alguém que ele tá... Amém, nós cremos, Senhor. Deus Santo de amor. Teu cérebro não vê coisa boa acontecer. Glória ao Senhor. Deus. Sai aqui, você está voando. Glória ao Senhor. Aleluia. Ele vai te ajudar na comunhão. Uma multidão estava em volta do Senhor. Vocês estão na comunhão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Jesus! Glória ao Senhor. Paralítico, em nome do Senhor Jesus, anda hoje. Glória a Aleluia. Deus. Santo é o Senhor. Glória ao nome do Rei! Aleluia, Jesus! A última estrofe, encerrar. Não vai olhando para mim. Não vai olhando para mim. Olha para o Senhor. Olha Aleluia! Glória a Deus. juntos. Lembrando a vocês que eu não tenho nada contra. Mas quantos outros já foi perseguidos depois nas mensagens que me veio, depois do vídeo do irmão Adriano Francisco, por falar do evangelho durante o ensaio. Muitas vezes alguns foram chamados a atenção, né?
Só que outros podem ser até tirados do cargo, mas quando tem um status, eles não vão mexer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Nada contra, a pessoa quer pregar ali, o outro quer analisar e reter se para ele é bom, embora muitas vezes depois que conhece o evangelho, às vezes ele entende que essa mensagem não é nada mais do que para levantar o seu ego. Tudo bem, não sou nada contra a pessoa que quer viver assim. Entretanto, as diferenças no status social é o que manda muito dentro da denominação. E pode ter certeza que isso vai por longos e longos anos. Longos e longos anos foi assim no catolicismo, no protestante. E muitas vezes o lugar que ganha dinheiro, os pastores que pedem dinheiro, vivem à custa das ovelhas, ostentando carros, casas, mansões. Esses preferem muito mais, esses mais ricos. O pobre é um número. O pobre é um número. Dentro de um sistema nessa terra, tirando o evangelho, o que Jesus ensinou, tá cheio de lugar que o pobre é número. Quanto mais, melhor, para chamar a atenção como uma suposta unidade que na verdade não existe. Essa unidade, essa igreja grande que eles falam, tem não sei quantos membros, isso é número. Tem que ter uma posição ou um status. Tantos é que chegam no conselho de ancião, chegam em cargos, tem que ter uma posição. Vê até na política. Veja aí a preocupação quando acertaram o presidente Trump, né? Lá o ex-presidente Trump foi acertado, atingido de raspão na orelha, porém o tiro tem que ir em algum lugar. Não pegou nele, pegou em outros na arquibancada. As pessoas pedindo socorro, e os seguranças em cima do ex-presidente. Por quê? Muitas vezes essa presidência que chega num país poderoso como os Estados Unidos, ele é uma imagem de tem um presidente. Mas quem manda é o sistema ali. Todo o sistema, Pentágono, Casa Branca. Muitas vezes tem pessoas atrás que mandam até nesse homem que é uma imagem. E tanto faz quem vai chegar lá. Mas ele nessa posição de uma imagem, de um representante, que por hora pode ser até melhor para o povo do que o outro, porque tem as ideias e pessoas que estão em volta dele com ideias melhores para o povo, mas acima dele sempre tem um comando com interesses maiores do que até o resultado daquele país. E essa pessoa que foi atingida não foi nada, é só um número de pessoas que estavam ali usados para um voto, né? E dentro do sistema religioso, alguns ainda votam, outros não têm nem essa condição de votar numa ideia ou ajudar a aprovar um conceito, uma doutrina, como dizem, ou uma disciplina, seja lá o que for. Se saiu de nós porque não eram de nós, não sabem nem o que significa essa frase, né? Que são pessoas que foi para outra fé, outra crença. Hoje mesmo recebi várias mensagens naquele vídeo da irmã que teve seja lá um distúrbio emocional, ou seja um espírito maligno, e ela foi tomada ali naquele culto. Tem um vídeo aí, tive muito comentário falando que a igreja não é a CCB, porque tudo que dá errado, eles jogam que é Ministério de Jandira, sabendo que agora é CCA, nem existe mais Ministério de Jandira, mas tudo que dá errado, eles jogam em outra denominação. Isso é uma imitação da CCB. Olha, se eles acham que é a graça, se eles acham que a congregação é a graça ou é a mais certa que existe, por que ela é uma imitação? Por que não seria uma outra igreja irmã? Não, mas tem que ser ligado ao Braz. Igual os Estados Unidos, ficou com medo de se desvincular do Braz. E os irmãos votaram para tirar o conselho de ancião, de vários anciãos lá, porque senão eles iam se desvincular do Braz, e eles queriam ficar com o Braz. Este é o sistema religioso. Esse é o que as pessoas dizem que está indo para servir. Agora a quem? Porque ele consegue olhar uma igreja que é igualzinha e falar que aquela igreja está errada. Quem dirá as outras, então? É uma imitação, né? Nossa, temos que repudiar uma imitação da CCB. Oxalá, ela é igual ao sistema, igualzinho, mas nós não pode ter ela como irmã, nem eles como irmão. Só os líderes, né? Samuel Trevisan subiu lá no palco, né? Subiu lá em cima, lá
teve tapinha nas costas, os irmãos receberam bem, o líder que dividiu a igreja. Mas enquanto os povos se matam entre uns e outros, julgando, jogando fora, analisando, tudo por um sistema, tudo por um lugar. Que esses músicos aí que dizem estar servindo a Deus ali, fiquem atentos então, pelo menos, ao irmão do seu lado. Você tem uma posição melhor, um status ali dentro. Olhe pelo pequeno, não baixe a cabeça. Ficaram com medo, caso Samuel ali e outros ali fossem tirados a liberdade, não falaram um A para defender. Outros tubistas, outros músicos ali, que tocam também em encontros e até lugares pagos ou cobrados, ficaram bem quietinhos na deles. Porque tudo rege ali estar dentro de um sistema. Tem uma irmã aí também que tem escola de música. De repente se voltou para o lado ali, ganhou viagens para os Estados Unidos. Então vivemos um tempo, irmão, de mentiras, negócios, vaidades. Esse é o vídeo de hoje. A lua cada vez mais bonita. No cair da noite aqui. E ali de fundo, o sol se pondo. A vida passa. O tempo segue. Quanto mais próximo a Deus e longe da religiosidade você estiver, amando de verdade o próximo, se entregando de verdade para Jesus Cristo, sendo verdadeiro no seu dia a dia, o máximo possível se abstendo das coisas más deste mundo e das ilusões, mas enxergue o que é verdadeiramente o alvo. Não se doe ao sistema ou a homem algum. Não se doe a uma placa. Entenda que se você quer ficar aí, aonde você está, qualquer denominação, uma maior maneira de servir a Deus é olhando o próximo. A diferença social é a situação que ele se encontra. Isso é servir a Deus. É se quebrantar verdadeiramente ao ponto de enxergar as diferenças e os tratamentos sociais, o status, sobrenome, tudo vaidade, tudo ilusão. Irmão, nada mais que nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, pode transformar de verdade um homem. Nenhuma denominação é o caminho, nenhuma. Ah, mas temos que é mais certa que a outra. Ilusão, irmão. Ilusão, o caminho é Jesus Cristo. Ela acerta em alguma coisa, erra na outra. Ela fala de uma verdade, mente em outra coisa. Supostamente canaliza ela como um sistema que levaria a pessoa para o céu. Mas quem prova isso? Quem prova isso? Quem é você para analisar isso? Quem somos nós? Quem é eu? É isso aí, irmão. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas no grupo aí. Comenta e curte aí. Não deixa de curtir para ajudar esse vídeo a chegar até mais pessoas que estão nessas amarras da religião. Não importa onde você vai estar, mas esteja consciente com a fé no único que pode verdadeiramente te salvar deste mundo tão ilusório, ao mesmo tempo tão lindo, sua beleza natural, mas o homem sempre aqui e as hostes da maldade tentando destruir tudo isso. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.